Pai do Senhor, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Efésios 4. Vamos ler o 17, alguns versículos a seguir, que fala: a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. O 17 vai falar assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Irmãos, a palavra do Senhor, tá falando que nós, que somos cristãos, temos que andar, de acordo, com a nossa fé, de acordo com a nossa convicção, no Senhor. E aqui no 24 vai falar assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Que nós venhamos, nos revestir, do novo homem, que habita em nós, por Cristo Jesus, que não venhamos nos revestir, dos velhos homens, do velho homem, que habitava em nós, antes de conhecermos a Cristo, que não venhamos praticar, as obras que praticávamos, quando o velho homem habitava em nós, quando nós não conhecia, a Cristo, quando nós não seguia, os ensinamentos do Senhor. E aqui no 25 vai falar assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então que venhamos, se você mentia, você não mente mais, você tem que fazer conforme, o Senhor lhe instrui, cada um, falar a verdade, para com o seu próximo. É como a palavra do Senhor mesmo está falando, que venhamos nos revestir, do novo homem, que habita em nós, por Cristo Jesus. E aqui, irmãos, no 26 vai falar assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa cabeça. Porque, irmãos, nós somos carne, nós... querendo ou não, a gente ainda vive nesse mundo aqui, estamos sujeitos, a sentimentos, que muitas vezes não agradam ao Senhor, mas o Senhor está falando, irai, mas não pequeis. Às vezes, irmão, vem situações, sobre a nossa vida que nós nos iramos mesmo, mas o Senhor está falando, ira, não peque, segure ali, aquele momento de ira, não abra a sua boca, porque quando você abre a sua boca no momento de ira, de raiva, você acaba pecando. Por quê? Porque você fala coisas, que depois, lá na frente, você vai até se arrepender quando passar, aquele momento de fúria, aquele momento de ira. Então, obedeça a voz do Senhor, por mais que você se ire, se segure ali, peça graça ao Senhor para que você não venha se arrepender, de palavras, que saírem da sua boca. E aqui, irmãos, no 27 vai falar assim: e não deis lugar ao diabo. Como é que você não dá lugar ao diabo? Por mais que você se ire, você se segura ali, porque se você for falar à altura, de acordo com o calor ali do momento, você vai dar lugar sim ao diabo. Por quê? Porque a sua mente já vai estar irada ali, ele vai colocar mais coisas na sua cabeça para que você venha falar coisas, que depois, você se arrepende. E palavras, irmãos, faladas, às vezes dói mais, do que uma agressão física mesmo, Às vezes a agressão verbal é pior. Então vigie, o Senhor está nos alertando nesse dia, que venhamos vigiar para que não venhamos dar lugar, ao diabo. E aqui, irmãos, no 28 vai falar assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Fazendo com a mão o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, se antes você tinha nessa prática do velho homem, você roubava aqui, tá falando, se você furtava, não furte mais, mas trabalhe para que o Senhor venha te abençoar, para que você venha poder repartir, com aquele que está passando necessidade. E aqui, irmãos, no 29 vai falar assim:
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, o Senhor mais uma vez falando, né, que não venha sair, né, da nossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra, né, que venha desagradar ao Senhor e aos que estão ao nosso redor, né, que nos ouvem, né, porque somos exemplos aqui nessa terra. E aqui, irmãos, no 30 vai falar assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, que você não venha falar palavras, né? E nem fazer coisas que venham, né? Entristecer, né? Ao Espírito Santo de Deus, né? Porque nós somos, né? Selados para o dia, né? Da redenção. E aqui no 31 vai falar assim: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Então, irmãos, o Senhor mais uma vez falando, né? Tira toda a amargura, né, que está no seu coração, na sua mente, toda a ira, né? Toda cólera, toda gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Então, que não venhamos dar lugar mesmo, né, a essas coisas, né, que entristecem o Espírito Santo de Deus e que também, né, nos envergonhem, né, porque se falamos, né, que somos cristãos, temos que dar o exemplo, né, e é na nossa maneira de viver mesmo, na nossa maneira de falar, né, de agir. E aqui, irmãos, no 32 vai falar assim: antes sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, irmãos, que venhamos ser, né, pessoas, né, de bem, né, pessoas que venham perdoar, né, porque nós somos seres humanos, né, a gente pode entristecer alguém, ou alguém também do nosso convívio possa, né, pode nos entristecer, mas o Senhor tá falando, né, que venhamos perdoar, né, uns aos outros, né, que sejamos benignos e que sejamos misericordiosos, né, uns para com os outros, assim também como Deus, né, nos perdoou. Às vezes alguém fala coisa com a gente, né, ou age de maneira com a gente que nos entristece, né, que nos magoa e às vezes, né, endurecemos o nosso coração, né, não queremos perdoar, mas o Senhor está falando, né, que devemos perdoar, assim como o Senhor nos perdoa. Já pensou se o Senhor, né, não perdoasse o que a gente fazemos, né, com o Senhor? Porque muitas das vezes, né, pecamos contra o Senhor, né, entristecemos mesmo o Espírito Santo de Deus, né, com as nossas atitudes, né, com o nosso proceder muitas vezes, né. Fazemos muita coisa errada, mas o Senhor, né? Quando a gente se arrepende, o Senhor sempre nos perdoa. Então, por que que nós também não perdoamos, né? A quem também nos entristece? É o que o Senhor está falando aqui conosco, né? Não importa o que te fizeram, né? Mas perdoa, assim como o Senhor também tem te perdoado. Porque o perdão, irmãos, a palavra do Senhor, né, quando fala, né, que é para nós perdoar, é para o nosso próprio bem mesmo, porque quando não perdoamos, né, guardamos aquela ira, né, aquela raiva, e aquilo só nos faz mal. Mas quando atendemos, né, damos ouvidos à voz do Senhor, né, e perdoamos, é como se tivesse saído um peso, né, de cima da gente. Por quê? Porque Satanás também nos tenta muito nessa área, né? Hoje tu vai perdoar, te fez tanto mal, tu é besta mesmo. É tanta coisa que se a gente for dar ouvido, né, a voz do inimigo, nós não perdoamos. Então que venhamos alegrar o Espírito Santo de Deus, né, e não entristecer o Espírito Santo de Deus, mas que venhamos ser, né, pessoas que sabem perdoar. Que peça força a Deus e fala: Pai, eu vou perdoar. Se o Senhor me perdoa, né? Se o Senhor me perdoou com tanta coisa ruim que eu já fiz, né? Com tanto que eu já pequei, né? Quem sou eu para não perdoar o meu irmão? Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor, né, colocou no meu coração para me estar compartilhando com os irmãos hoje. Vamos orar?
Pai, obrigada por mais um dia, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, que ela é bússola, Senhor, para nós, Jesus. Obrigada pelos teus livramentos, Senhor. Obrigada porque se deitamos, dormimos e acordamos, foi porque até aqui o Senhor nos sustentou, meu Deus. Foi porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Obrigada, Jesus, pelo teu cuidado. Senhor, também eu quero te pedir, quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, meu Deus. O Senhor entre com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo, com mudança de vida, Senhor. Pai, também quero te pedir que o Senhor venha estar suprindo toda e qualquer necessidade, Pai, dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos.